os alimentos são importantíssimos para a saúde de todo mundo. Acontece que a falta de higiene pode transformar a água e os alimentos em meios de transmissão de várias doenças, que em sua maioria provocam diarreia e desidratação. Essas doenças podem ser causadas por bactérias, vírus, fungos e parasitas. No programa de hoje, vamos ficar sabendo um pouco mais sobre as doenças diarreicas. Vamos ver como elas são transmitidas, conhecer as medidas de higiene que ajudam a evitá-las e aprender a fazer o soro caseiro para prevenir contra a desidratação que essas doenças podem provocar. A maioria das doenças diarreicas são causadas pela água ou por alimentos contaminados. Embora as pessoas possam ser afetadas por elas em qualquer idade, as maiores vítimas dessas doenças são as crianças. Tanto é assim que a diarreia aguda é a maior causa de internação em crianças de até 5 anos e a desidratação é uma das principais responsáveis pela mortalidade infantil. Mas se essas doenças são perigosas, a prevenção não é tão difícil assim. Se alguém perguntar, por exemplo, o que fazer para evitar uma diarreia aguda, você sabe responder? Cuidado, né, com a higiene pessoal. Lavar as mãos sempre antes de comer. Lavar os alimentos crus todos. Lavar a lata de alimentos também. Água fervida, né, tratada. Quase todo mundo sabe, mais ou menos, o que fazer para evitar uma diarreia. Mas saber só mais ou menos não basta, porque esses cuidados são os mesmos recomendados na prevenção de todas as doenças diarreicas. Por isso, para que não fique nenhuma dúvida, vamos ver com mais detalhes o que é preciso fazer para evitar e prevenir essas doenças. A água é um dos principais meios de transmissão das doenças que causam as diarreias. Essas doenças são transmitidas quando alguém já contaminado faz cocô, xixi ou vomita perto de um rio ou de um lugar onde a água é armazenada. Aí, o que acontece é que os micróbios causadores dessas doenças entram na água e podem contaminar todo mundo que a utiliza. Por isso, para evitar a transmissão das doenças diarreicas, é preciso tomar 2 cuidados básicos. Primeiro, não fazer cocô, xixi ou vomitar perto de locais onde haja água que pode ser consumida pelas pessoas. Segundo, tratar sempre da água antes de bebê-la ou utilizá-la para preparar qualquer alimento. Se na região onde você mora a água não passa por nenhum tratamento antes de chegar à sua casa, o melhor a fazer é tratá-la por conta própria. Sabe como? Aqui nessa região, nenhuma casa recebe água tratada. Aliás, aqui não existe ainda nem água encanada. Normalmente as pessoas conseguem toda a água que utilizam em poços como estes. Mas aqui ninguém utiliza a água antes de tratá-la. E como vocês tratam a água aqui? Bom, é uma maneira muito simples com a água sanitária. Nós colocamos 2 gotinhas para cada litro d'água. Mexe, mistura a água sanitária e espera 30 minutos para o consumo. Além de utilizar a água sanitária para fazer a cloração, vocês utilizam uma outra maneira para tratar a água? Existe sim, que é uma maneira simples, você ferve a água, por exemplo, deixa ela borbulhando até uns 4 ou 5 minutos. Depois deixa esfriar a água e quando ela estiver fria, então você passa de uma vasilha para o outro, de um vasilhame para o outro, e para oxigenar. Depois ela que estiver fria, então ela está pronta para o consumo. Além de tratar a água antes de beber ou preparar qualquer alimento, uma outra coisa que previne a transmissão das doenças que provocam a diarreia é a higiene. É isso mesmo, a higiene. O simples fato de lavar as mãos antes das refeições e toda vez depois de usar o banheiro já ajuda bastante. Além disso, se é você quem prepara a comida na sua casa, lembre-se de lavar bem as mãos antes de mexer com qualquer alimento. Por falar em alimento, vamos ver agora alguns cuidados bastante práticos que todo mundo precisa tomar antes de utilizá-los. É sempre bom lavar em água corrente, uma por uma, as frutas, verduras e legumes. Não precisa usar sabão ou detergente, basta a água. Também é bom lavar as latas antes de abrir. Deixe os alimentos que não estão sendo usados sempre cobertos ou em vasilhas próprias, para evitar a contaminação por insetos. Já as hortaliças e as frutas devem ser guardadas inteiras em sacos plásticos na parte de baixo da geladeira. É sempre melhor guardar os alimentos em lugares frescos e longe do sol. Deixar os alimentos guardados por muito tempo também pode fazer mal. Sempre que possível, procure comprar ou colher apenas a quantidade que será usada. E crie o hábito de verificar a data de validade e a data de fabricação na embalagem dos produtos. Se notar que algum alimento já passou da data de validade, não compre e avise ao gerente da loja para que ele tire aquele produto da prateleira.
Assim você ajuda a evitar que outra pessoa acabe doente por causa dele. Mas os cuidados com os alimentos vão muito além. As pessoas que preparam a comida precisam prestar atenção em alguns detalhes que acabam fazendo muita diferença. Antes de fazer qualquer coisa na cozinha, lembre-se de apagar os cigarros, prender os cabelos e tirar os anéis, pulseiras e brincos. Se possível, utilize avental e uma touca. E ainda não acabou. Os objetos e utensílios utilizados na preparação dos alimentos também precisam estar sempre limpos. Lave tudo muito bem antes e depois do uso, usando sabão e água corrente. Depois, seque com uma toalha limpa e guarde num lugar fechado onde moscas e outros insetos não possam entrar. Se algum objeto cair no chão, já sabe, lave imediatamente. E como limpeza não faz mal a ninguém, lembre-se de deixar as mesas, as bancadas, o fogão e os equipamentos como liquidificador e batedeira sempre bem limpos. Evite as doenças diarreicas. Antes de preparar qualquer refeição, lave muito bem as mãos, os alimentos e os objetos que vão ser utilizados. A melhor receita na cozinha é a limpeza. Um lugar onde as pessoas correm muito risco de pegar doenças diarreicas é nas ruas. De uma forma geral, as barraquinhas que vendem comidas não apresentam as condições de higiene necessárias para a preparação dos alimentos. Esses alimentos vendidos em barraquinhas são muitas vezes conservados de uma maneira inadequada. A água utilizada para a higienização dos utensílios, dos copos, por exemplo, é uma água que não é água corrente. E nela, então, existe um crescimento excessivo de bactérias. As pessoas devem, então, para prevenir a doença diarreica, quando vão consumir, quando vão ingerir alimentos nas ruas, elas devem olhar a higienização dessas barraquinhas, devem consumir os alimentos preferentemente recém-preparados, porque quanto maior o tempo entre o consumo do alimento e a sua preparação, maior o risco do crescimento bacteriano excessivo e de consumir, então, alimentos inadequados. Assim também elas devem utilizar preferentemente copos descartáveis e inutilizar o copo após o seu uso. Quando você toma os cuidados que acabamos de ver e mantém tudo na maior limpeza, é muito difícil pegar qualquer doença diarreica. Agora, se isso acontecer, é preciso saber reconhecer os sinais e sintomas da diarreia aguda. Para começar, vamos ver os principais sintomas. Os principais sintomas da diarreia aguda são aumento da frequência de evacuações de fezes líquidas, que se acompanham frequentemente ao vômito, acompanha-se também o estado febril, e essa diarreia pode ser simplesmente o aumento do conteúdo em água das fezes com aumento de frequência de evacuações, mas algumas vezes essas fezes contêm muco, contêm sangue, e o estado geral da criança pode ou não estar de uma maneira significativa comprometido. Como as pessoas com diarreia correm muito risco de ficar desidratadas, é preciso tomar todos os cuidados e fazer de tudo para evitar que isso aconteça. A maneira mais prática e mais barata de evitar uma desidratação é tomando o soro caseiro. Como o próprio nome diz, ele pode ser feito em casa e a sua preparação é muito simples. Soro, uma solução caseira contra a desidratação. O preparo do soro caseiro é bastante simples. Você só precisa de um copo com 200 ml de água limpa, filtrada e de preferência fervida, de sal e açúcar e de uma colher medida, que pode ser encontrada no posto de saúde mais próximo de sua casa. Com a cavidade maior da colher, você dosa 2 medidas rasas de açúcar. Despeje estas medidas na água. Agora, com a cavidade menor, pegue uma medida rasa de sal. Despeje no copo e misture bem. Depois, é só dar em colheiradas ou no próprio copo várias vezes por dia para a pessoa desidratada. O soro caseiro pode ser preparado dessa maneira em qualquer lugar. Mas se você mora perto de um posto de saúde, pode pegar um pacotinho como este, que já vem com as quantidades certas para seu uso. A preparação é mais simples. Basta colocar todo o pó do pacotinho em 1 litro de água limpa, filtrada ou fervida e mexer. Soro, uma solução caseira contra a desidratação. O soro caseiro serve para prevenir a desidratação. Mas além de tomar o soro, é importante que a pessoa continue se alimentando normalmente. Para as crianças menores, o melhor alimento continua sendo o leite materno. E no caso de alguma infecção intestinal, ele deve continuar sendo dado normalmente. O soro caseiro e os outros líquidos para a hidratação oral não substituem a alimentação normal da criança. No processo diarreico agudo, a criança deve ser mantida com os alimentos normais, com a alimentação habitual,
os erros alimentares porventura existentes devem ser corrigidos. Não se deve restringir na dieta gordura, hidratos de carbono, farinhas, açúcares, outros açúcares, proteínas. Nada disso deve ser restringido à criança. É recomendado que se aumente o aporte de líquido e que se use, inclusive, soluções hidratantes como é o soro caseiro, que não é um alimento, mas é uma solução importante na diarreia aguda porque ela repõe as perdas de água e de eletrólitos. Como você vê, as doenças diarreicas são provocadas, na maioria das vezes, pela água ou por alimentos contaminados. E para evitá-las, o caminho é cuidar da higiene, tratar a água antes de usar e lavar muito bem os alimentos antes de comer. Fazendo isso, os riscos de pegar essas doenças diminuem bastante. Mas se isso acontecer, lembre-se, o soro caseiro é a melhor receita para evitar uma desidratação. Mantenha tudo sempre limpo, preste muita atenção em qualquer sinal de diarreia e viva legal! Para maiores informações sobre este assunto, Disque Saúde. Fone 0800 61 1997. A ligação é grátis. Na internet, procure o endereço www.saude.gov.br. Clique primeiro o item Programas e Projetos e depois o item Educação em Saúde. Ali você vai encontrar o texto de apoio a este programa. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.